Oi pessoal, eu sou o Antônio. E eu sou a Aline. Esse é o primeiro vídeo baseado no livro Como Lidar com a Sogra, do Gary Chapman. O nosso assunto aqui não será só a sogra, não. Nós vamos falar também de todos os relacionamentos familiares e como nós podemos resolver problemas que surgem nessas relações. Não sai daí, que tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto. Quais são as suas reclamações sobre a sua família? Ou a família do seu cônjuge? O problema é sua sogra, o sogro ou é o seu cunhado? Seu genro ou a sua nora? Talvez aquela madrasta seja um problema. Os problemas com os parentes costumam acontecer por causa de questões de quem é que manda. Por interferências no seu casamento ou por causa de pessoas que elas são inconvenientes. Todo mundo tem, né? E de conflitos de valores também, gente. O nosso objetivo aqui será dar ideias práticas de como enfrentar essas questões e como construir relacionamentos saudáveis. Isso mesmo. Nós já falamos em um outro vídeo que quando a gente se casa, vem o pacote completo, lembra? Junto com a sua esposa ou seu marido, então vieram os sogros, os cunhados, os sobrinhos, tudo mais que faz parte dessa família. Esses parentes que nós recebemos no casamento são de todo tipo. Tem uns de fácil convivência e tem outros complicados. E provavelmente todos bem diferentes de você. Essas diferenças exigem de nós ajustes para nós podermos ter relações saudáveis com essa nova parentela, essa nova família. Se não fizermos esses ajustes, nós vamos ter problemas. O plano de Deus para a família é que nós sejamos apoio um para o outro, com liberdade e com harmonia. Lembre-se, a família do seu cônjuge sempre estará presente em sua vida. Não dá para pedir ao seu cônjuge que se livre dela, não. A família faz parte do pacote. Porque você não gosta de alguém, então se livre deles, não. Então aprenda a conviver com opiniões divergentes da sua, com hábitos diferentes dos seus, com opiniões políticas diferentes das suas. Ame-os do jeito que eles são. Tenha respeito e paciência. Dessa forma você vai honrar o seu cônjuge. Verdade. Agora, o casamento precisa seguir 2 princípios muito importantes, em relação aos pais: separação e dedicação. A Bíblia diz em Efésios 5,31: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. O primeiro princípio é deixar os pais e nos unirmos como casal. Esse é o padrão bíblico. Antes do casamento, a nossa dedicação maior é aos nossos pais, não é? Mas depois do casamento, essa dedicação passa a ser ao nosso cônjuge. Isso quer dizer que se há um conflito de interesses entre a sua mãe e a sua esposa, você deve ficar do lado da sua esposa. Ouça o que eu estou te falando. Mas isso não quer dizer que você vai ser grosseiro com a sua mãe, de jeito nenhum. Apenas que ela não é mais a mulher mais importante da sua vida. Não mesmo. Esse princípio de separação dos pais é muito importante. E quando nós não prestamos atenção a ele, o casamento sofre demais. Nenhum casal vai alcançar a perfeita unidade enquanto não deixar os seus pais fisicamente, emocionalmente e financeiramente. Isso quer dizer que na hora de tomar uma decisão, você pode ouvir a opinião de seus pais, claro, mas eles não terão a palavra final. Nunca permita que a opinião deles seja mais importante do que a opinião do seu cônjuge. O segundo princípio que o casal precisa seguir em relação aos pais é honrar. Efésios 6, 2 e 3 diz: honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e você terá uma vida longa. O mandamento para honrar os pais não acaba quando nos casamos. Ele dura por toda a nossa vida. Honrar significa tratar com respeito, gentileza e de forma digna. Esse mandamento não depende de quem são os seus pais. Não. Se eles forem pessoas honradas, então eu vou honrá-los. Não.
Ah, eles foram criados à imagem de Deus e deram a vida a você e ao seu cônjuge. Isso sim já é muito importante, é o suficiente para merecerem a sua honra, mesmo que você não concorde com o estilo de vida ou com as opiniões deles. Sim, isso mesmo. Agora, como nós podemos honrar os nossos pais no dia a dia? Nós temos que manter a comunicação aberta com eles, ouvindo, visitando, cuidando deles. Deixar os pais não significa abandonar os pais. Há uma forma importante de honrar que está descrita lá em 1 Timóteo 5, 3 e 4, que diz: cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. É importante. Isso é algo que agrada muito a Deus. Quando nós éramos crianças, os nossos pais cuidavam de nós. Quando os nossos pais e avós se tornam idosos, é nossa responsabilidade cuidar deles. Isso também é honrar. O Paulo continua dizendo: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Está em 1 Timóteo 5,8. Quando honramos nossos pais, demonstramos a nossa fé. A minha esposa é um grande exemplo para mim nessa área. Ela trouxe os meus pais para a nossa casa quando percebeu que eles estavam ficando sem condições de cuidar deles mesmos. Ajudou a minha mãe a cuidar do meu pai, que já faleceu. E hoje é a filha que cuida da minha mãe, que já não tem condições de fazer praticamente nada sozinha. Provérbios 31:10 diz: quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. Com certeza eu encontrei a minha. Agora, se você é pai ou mãe e tem filhos casados, você tem que deixar que eles sigam seu próprio caminho. A fase de controlar o que eles faziam já passou. Agora eles são pessoas adultas como você e eles têm liberdade para fazer o que quiserem, mesmo que você não concorde com eles e com as escolhas deles. Isso não quer dizer que você nunca mais vai poder ajudar os seus filhos, mas sim que se você quiser ajudar, você vai ter que perguntar primeiro se eles querem a sua ajuda. Verdade. É isso aí. Às vezes o pai oferece ajuda financeira aos filhos casados e dessa forma eles os estimulam a viver de acordo com um padrão que eles não podem sustentar, gente. Isso só vai gerar adultos infantilizados que sempre vão achar que os seus pais devem continuar suprindo as suas necessidades. Mas isso não é verdade. Você acha que está ajudando, mas pode estar, na verdade, impedindo a independência emocional do seu filho. Sim, cuidado com isso. Ou pode ser que você queira dar conselhos aos seus filhos casados. Aí a regra é bem simples, só dê conselhos se eles pedirem. Agora, se mesmo sem eles pedirem, você acha que deve contar alguma história, algum ensinamento que poderia ajudá-los, então pergunte: posso contar uma coisa que aconteceu comigo e talvez ajude vocês? E aí, se você fizer isso, seus conselhos serão muito mais bem recebidos e valorizados do que se você sair falando. Nós vamos compartilhar aqui nesses vídeos alguns princípios que vão te ajudar a ter relacionamentos saudáveis com todos os seus familiares. O primeiro princípio é: ouça antes de falar. Quando você se dispõe a ouvir a pessoa com atenção e respeito, você vai descobrir o que se passa no coração e na mente dela. E vai entender por que ela faz o que faz e diz o que diz. Entender a situação geralmente muda a nossa percepção das pessoas e transforma os sentimentos. Aqueles sentimentos negativos, eles se transformam em positivos. Sim, isso aconteceu comigo, um exemplo pessoal, quando eu conheci o meu sogro. Ele era muito diferente do meu pai em tudo. E eu tive muita dificuldade em entender por que ele era dessa forma, por que ele agia como agia. Então, um dia, conversando sobre a infância dele, eu finalmente entendi
o quanto ele tinha sofrido e como ele sofreu por causa da forma como foi tratado pela mãe dele. Então eu passei a respeitá-lo muito mais e não me importar mais com determinadas atitudes dele, porque eu entendia por que ele agia assim. Verdade. A melhor maneira de descobrir o que seus parentes pensam é perguntar. Muita gente só fala o que está pensando se alguém perguntar para eles. Mas as perguntas não devem ser feitas de qualquer jeito, elas devem ser feitas com critério. Quanto mais específica a pergunta, maior a chance de você descobrir o que quer saber. Você pode começar, sim, com perguntas mais gerais, e aí você vai se aproximando, depois você vai perguntando até chegar no que realmente você quer saber. O objetivo das perguntas não é colocar a pessoa contra a parede, né, para vencer uma discussão. Não é essa a questão, não é essa a ideia. A ideia é conhecer a pessoa melhor. Geralmente, quando a pessoa percebe que você realmente está interessado, ela abre o seu coração. E aí, o seu relacionamento vai ficar mais fortalecido. E não é esse o objetivo? É. Ter relacionamentos fortes com a nossa família. A minha tendência natural, e eu acho que de muita gente, é interromper quando a pessoa fala alguma coisa que eu discordo. Então eu quero logo dar minha opinião. Não faça isso. Essa interrupção só vai gerar uma discussão e vai interromper o processo de você conhecer aquela pessoa melhor. Então lembre-se que o objetivo não é vencer nenhuma discussão, e sim entender a pessoa melhor, para você poder conviver melhor com ela. Mais para frente nós vamos falar sobre como você colocar também o seu ponto de vista. Mas nesse primeiro momento a ideia é apenas perguntar e ouvir. Mesmo prestando atenção ao que a pessoa diz, muitas vezes entendemos mal o que o outro diz. Por isso, é muito importante confirmar se entendeu mesmo o que o outro está dizendo. Sim. Nós também já falamos sobre isso em outro vídeo, né? Sim. Em relação às nossas conversas, assim como casal, a gente já explicou isso aí. Com os nossos parentes, temos que agir da mesma maneira, dizendo assim, ó, pelo que eu entendi, o que aconteceu com você foi tal, tal, tal. Ou então, eu quero ver se eu entendi direito. Você está me dizendo que aconteceu assim, tal. Você tem que validar o que ele está falando. Quando você aprende a fazer esse tipo de perguntas, você nunca mais vai brigar por causa de um mal entendido, gente. Depois de fazer perguntas, você ouvir com atenção e você ter certeza de que você entendeu, então você vai demonstrar consideração pelo que a pessoa disse. Você pode dizer, então, obrigada por compartilhar comigo essa parte da sua vida. Ou você pode dizer, agora eu entendo como isso foi difícil para você. Então você vai criar empatia com aquela pessoa. Isso não significa que você concorda com as ideias ou com o comportamento dela. Só quer dizer que você respeita o direito dela de pensar e agir dessa forma. Só depois disso você deve compartilhar o seu ponto de vista. Então, depois que você ouviu com atenção, entendeu o que o outro pensa e por que pensa dessa forma, então é bem provável que ele também ouça a sua opinião com atenção e respeito. Isso mesmo. Já pensou quantas discussões em família você poderia ter evitado se tivesse sempre agido assim? Eu já. Eu também. Esse é o primeiro passo para termos um bom relacionamento com os nossos familiares. Fazer boas perguntas, ouvir com atenção e respeito, confirmar se ouviu certo, mostrar respeito pelo que o outro disser e dar a sua opinião sobre o assunto. Só aí. Agora, pense em um parente com o qual você quer ter um relacionamento melhor. Pense agora. Que perguntas você precisa fazer para entender melhor essa pessoa? Vai pensando. Decida ouvir sem interromper e começar a melhorar os seus relacionamentos. Faça isso. Semana que vem nós voltamos com mais princípios para um bom relacionamento com a sua família. Não perca. Não. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho, assim você pode ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos. Semana que vem tem mais, hein? Tchau, pessoal! Tchau, até mais!